Esta é uma história paralela de início rápido. No último episódio, sobre o Toshiba Cosmio, mencionei que um pequeno punhado de laptops tem a capacidade de funcionar como monitores HDMI autônomos. Mas isso é extremamente raro, e eu não tinha certeza do porquê. Porque parece, tecnicamente, muito simples. Agora, eu não pretendia me alongar sobre esse assunto, pois imaginei que não seria realmente material para a série de início rápido. Eu também não conseguia descobrir quais máquinas poderiam fazer isso com certeza, e das que consegui encontrar, os preços no eBay não valiam a pena. Então, eu realmente não pretendia dar continuidade. Mas então me deparei com uma das máquinas que pode fazer isso. Este é um Alienware M17X 4, e vou direto ao ponto. No lado esquerdo, temos a saída HDMI usual, e no lado direito, temos a entrada HDMI. Vamos ver isso acontecer. Eu tenho a máquina funcionando, ela tem o Windows 10. E agora vou pegar meu Xbox 360. Só vou connect na porta HDMI aqui na lateral. E aí vamos nós. HDMI no modo habilitado. Espere um momento. E aqui está o Xbox 360. Big Bop. Vamos lá. Ative o ralo. Os alto-falantes dessa coisa estão um pouco estourados, então eles distorcem de vez em quando. Aí está. Temos a imagem, temos o som. Nosso laptop se tornou uma televisão exatamente como prometido. E se eu apertar essa combinação de teclas, entrada HDMI, voltamos direto para o Windows. E se eu apertar de novo, voltamos para o 360. Então aí está. Recurso realmente bacana. Agora, por que estamos aqui? Esta máquina realmente faz parte da família Quick Start? Não, de jeito nenhum. Mas estou fazendo disso um episódio de qualquer maneira, porque acho que poderia ter sido como a maioria das máquinas desta série. Além do recurso que estou aqui para abordar, não há muito o que escrever. Na verdade, eu diria que a coisa mais interessante sobre esta máquina é o fato de que ninguém notou o recurso de entrada HDMI. Pelo que posso perceber, este era um equipamento gamer de ponta, quando foi lançado em 2012. Então, recebeu bastante cobertura. Mas todas as análises que encontro focam exclusivamente em seu desempenho gamer. Nenhum deles gasta mais do que 5 ou 6 palavras na entrada HDMI. Na melhor das hipóteses, eles dizem de passagem que você pode usá-lo para jogar jogos de console. É isso. Eles não se preocupam em mencionar se há alguma latência ou como é a experiência do usuário ou algo assim. Na pior das hipóteses, eles nem mencionam que ele está lá. A maioria das análises realmente o ignorou completamente. Agora isso é bizarro para mim. Mesmo que você não ache que seja um grande valor agregado, como você pode deixar algo tão incomum de fora da sua análise completamente? Eu não entendo. Então eu acho que tenho que ter certeza de que isso seja documentado. Mesmo que esteja com 11 anos de atraso. Agora, só para nos orientarmos, vamos dar uma olhada rápida nesta máquina. É de 2012, como eu disse, e se não me engano, era um dos melhores laptops para jogos do mercado na época. Ele recebeu boas avaliações em todos os lugares que procurei, e o hardware em si é bem sólido. Este é um modelo de acabamento baixo, mas ainda ostenta um Core i7 Quad-Core de terceira geração. Ele veio com 6 GB de RAM que atualizei para 8 e uma GeForce GTX 660M. O modelo de acabamento superior tinha um 680M, mas ambos parecem bem decentes. Esta tela tem 17 polegadas, o tamanho perfeito, e se este fosse o acabamento alto, seria um painel de 1080. Este tem apenas 1600 por 900, o que é meio decepcionante, mas a resolução reduzida provavelmente ajuda a compensar a GPU um pouco mais lenta. Agora 2012 foi uma espécie de ano de transição para a computação, então essa coisa tem uma espécie de mistura de recursos modernos e arcaicos. O trackpad não é tão grande quanto o do meu Lenovo Legion 2022, por exemplo. Mas certamente é muito maior do que os pequenos que tínhamos em meados dos anos 2000, então é mais ou menos moderno. Por outro lado, esta máquina ainda tem uma unidade óptica, uma tecnologia que acho que desapareceu dos laptops no máximo alguns anos depois. Este é um gravador de DVD, mas estava disponível com Blu-ray, que teria combinado muito bem com a tela Full HD. Ele tem saídas de HDMI e mini DisplayPort, o que é moderno o suficiente, mas também oferece EGDA, o que não é tão moderno. E tem 4 portas USB. 3. O que é um tremendo alívio para qualquer um acostumado a mexer com laptops antigos como eu. Estou tão cansado do USB 2. É tão lento. Mas também tem uma porta combinada USB e SATA que de alguma forma parece mais desatualizada aos meus olhos do que um slot ISA. Todas essas coisas são bem normais para a época, no entanto. E como qualquer máquina gamer de qualquer época, ela também usa uma fonte de alimentação com o deslocamento de um navio de cruzeiro que pesa mais de 180 watts. A máquina em si também é gigantesca. Na verdade, ela não se compara ao Toshiba Cosmo do último vídeo.
Em termos de volume, esse ainda é um pouco maior, mas ainda é de alguma forma menos confortável de carregar. Eu sou um cara bem grande, mas isso não cabe muito bem debaixo do meu braço. Na verdade, dói ficar aqui embaixo. Estou com dor agora. O Cosmeo, por outro lado, contra todas as probabilidades, é consideravelmente mais confortável de carregar. Nossa, Jimmy, por que sua mãe está deixando você ter 2 laptops? Essa coisa é um verdadeiro navio de guerra. E é só isso, você sabe. Não é realmente um laptop, é um envergonhado equipamento de jogos de mesa. Você teria comprado isso para jogar Far Cry 3 ou CSGO em quartos de hotel, ou enquanto dormia no sofá de um amigo, que é, de fato, onde eu vi a maioria das máquinas Alienware sendo usada. Não foi feito para ser colocado debaixo do braço e levado para a cafeteria. Embora se por algum motivo você decidisse fazer isso, isso aparentemente tinha uma duração de bateria chocantemente longa. 5 horas e meia navegando na web, o que é bem acima da média para uma máquina de 17 polegadas. Se você estivesse jogando nele, no entanto, estaria olhando para mais como 40 minutos. Agora, não sou muito bom em fazer benchmarks. Eu realmente não sei como configurar as coisas para obter os resultados certos, então não vou perder um monte de tempo tentando mostrar a você como a máquina funciona. Mas eu realmente joguei CS. Lá em frente, e funciona muito bem. Aqui está seu benchmark. Com os jogos que testei, ele parece rodar um pouco mais lento do que as análises sugerem. Talvez porque ninguém analisou a versão 660M. Mas também pode ser porque todos esses jogos já foram corrigidos. Ou apenas porque esta máquina é velha e quebrada. Está em boas condições na maior parte, mas quem sabe se está resfriando corretamente e quanto vale. Ele caiu na borda frontal em algum momento porque as grades dos alto-falantes estão quebradas. Isso pode ter algo a ver com seus problemas de áudio. Realmente não aparece quando tento gravar, mas basicamente todas as frequências graves saem terrivelmente distorcidas, e isso tende a transformar trilhas sonoras de videogame em uma espécie de núcleo de ruído. Então, como eu disse, a máquina é basicamente normal, exceto pelo recurso de entrada HDMI, e você já viu praticamente tudo o que há sobre isso. Na maioria das vezes funciona. Se estamos tentando responder a uma pergunta neste vídeo, seria por que esse recurso não é mais comum. Todos os laptops têm saídas de vídeo. Por que todos eles não têm entradas de vídeo para que você possa usar seus monitores integrados com outros dispositivos? Bem, não tenho certeza. Pesquisei e aprendi como a Dell Alienware implementou esse recurso, e parece que eles fizeram exatamente do jeito que imaginei, com os componentes que imaginei, conectados do jeito que imaginei, com resultados que são quase exatamente o que imaginei. Minha conclusão, tendo visto essa prova de conceito, é que eu estava certo. Esse poderia ser um recurso universal. Dito isso, acho que entendo por que não é. Primeiro, vamos começar com uma coisa. O que você pode supor que está acontecendo aqui é que a porta de entrada se conecta a uma placa de captura que fica pendurada no barramento PCIe da máquina. E quando você conecta um dispositivo, o Alienware apenas tem um software instalado que percebe a entrada e exibe uma janela de tela cheia, que exibe o vídeo capturado. Se fosse esse o caso, teria algumas coisas bem negativas a dizer sobre esta máquina. Quer dizer, vamos dar crédito, você provavelmente seria capaz de usar essa entrada no OBS ou algo assim, e uma placa de captura embutida em um laptop é uma ideia muito legal, especialmente para 2012. Mas não faria realmente o que eu disse na premissa. Você não seria capaz de usar este laptop como um substituto para uma TV ou um monitor. Funcionaria para alguns propósitos, mas sejamos realistas. Se você estivesse usando esta máquina assim, você estaria colocando um console de jogo nela. E uma solução de captura e exibição, como essa, provavelmente introduziria toneladas de latência, profundidade de cor reduzida e possivelmente mais problema. Felizmente, não é assim que funciona. Encontrei um diagrama do circuito interno desta máquina. Não posso usá-lo diretamente no vídeo, e é meio confuso de qualquer maneira. Então, vou apenas expor as partes com as quais estamos preocupados. Você pode confirmar tudo isso facilmente se tiver habilidade com o Google. Para colocar de forma bem simples, os internos são dispostos assim. A entrada HDMI entra e vai diretamente para um chip que a converte para AVGs. Isso significa sinalização diferencial de baixa voltagem, o que não tem muito sentido. É um termo muito genérico. Ele poderia quase descrever qualquer interconexão desenvolvida nos últimos 20 anos, como DCA e HDMI. Tenho a impressão de que quando as pessoas usam esse termo, é realmente um eufemismo para um ou mais protocolos comuns que ninguém quer nomear por algum motivo. De qualquer forma, no entanto, LVDs é muito comumente usado para conectar painéis LCD em todos os tipos de dispositivos. Agora, em um laptop, a GPU pode frequentemente emitir LVDs diretamente, então essa é uma interface nativa. Mas os painéis em monitores de mesa também costumam usá-lo. Então, geralmente, haverá um chip que pega sua entrada HDMI, DisplayPort ou até mesmo VGI e a converte para AVGs. E esse seria exatamente o mesmo tipo de chip que está nesta máquina. Agora, sendo este um laptop para jogos, é claro que ele tem 2 adaptadores gráficos, o que é muito comum.
Há gráficos Intel integrados e uma GPU NVIDIA de alto desempenho, que só é ativada quando você está jogando um jogo 3D. Agora, ambos podem gerar AUVs nativamente. Então, em operação normal, isso é muito simples. Há um chip chamado MUX, ou multiplexador, que seleciona entre os sinais de qualquer adaptador gráfico que esteja ativo no momento e os encaminha para o painel LCD. Ao contrário da maioria das máquinas, no entanto, a saída desse MUX vai para outro MUX, que pega a entrada do conversor HDMI e escolhe entre os dois. O MUX é essencialmente apenas um interruptor controlado eletricamente. Então, em outras palavras, quando isso está sendo executado no modo de entrada, é basicamente apenas um monitor. O HDMI entra, se transforma em LEDs e vai direto para o painel. Não há emulação, captura ou processamento entre entrada e saída. Honestamente, a maioria das televisões normais, e até mesmo alguns monitores, tem um caminho de sinal mais complexo. Isso é o mais básico possível. Então, se você estava se preocupando com latência, não se preocupe. Isso funciona muito bem. Quer dizer, não tem um olho treinado ou equipamento de teste dedicado, mas parece perfeitamente ok para mim. Eu joguei em TVs com atraso de processamento ruim. Não é isso. Eu tentei jogar alguns videogames na coisa. Fiz o teste de latência do conjunto 240p por meio de um escalonador RetroTink 5X, que tem basicamente zero atraso. E estou bastante convencido de que isso não acrescenta nada de próprio. E eu quero dizer, por que isso aconteceria? No modo de entrada HDMI? Este é basicamente o dispositivo de exibição HDMI ideal que todo nerd quer. Simplesmente não fica mais simples do que isso, pelo menos no melhor dos casos. Como eu disse, muitos painéis LCD usam LEDs, mas alguns usam uma coisa chamada DisplayPort ou EDP incorporado. Se acontecer de você obter uma máquina com esse tipo de exibição, então a entrada HDMI, depois de ser convertida para LVD, passa por outro conversor, que transforma o LVDI em EDP. Então, duas conversões não são o ideal. Não sei se isso aumentaria a latência, já que tudo é feito com chips dedicados em vez de um DCP complexo. Eu suspeito que seria bem mínimo, mas um divisor ou switch HDMI upstream ainda seria preferível. Deixando esse detalhe de lado, essa é basicamente toda a explicação técnica do recurso de entrada. É tão simples que não há muito o que falar. Já que estamos no assunto, aprendi durante esse processo o quão complexo o circuito gráfico em laptops gamer pode ser. Esta máquina suporta dois tipos diferentes de painéis LCD, além de monitores externos via HDMI, DisplayPort e LGA. E além disso, também suporta HD sem fio. Aparentemente, isso foi algo muito promissor em 2012, que fez praticamente o que promete. Ele permitia que você transmitisse sua tela para sua TV em vez de usar um cabo. E supostamente com latência zero, que simplesmente murchou e morreu por algum motivo alguns anos depois. Mas não antes da Alienware incorporá-lo em algumas máquinas, incluindo esta. Poderia ser obtido com um transmissor HD sem fio, e isso se torna uma sexta saída possível. O resultado final é que há um total de 9 chips multiplexadores nesta máquina. Levei um momento. Quantos dedos são 9? Entendi. Há um total de 9 chips multiplexadores nesta máquina para lidar com todas as configurações de saída possíveis. E isso também parece menos do que o ideal. Mas, para crédito da Dell, tudo que testei ainda funciona. 12 anos depois, nada se dessoldou da placa devido ao calor residual, ou algo assim. Então acho que não posso reclamar. Então o que achamos deste computador? Bem, acho que não há discussão realmente. É muito legal. Se eu pudesse ter um desses em 2012, eu teria matado por ele. É super legal, mas se fosse apenas um laptop que pudesse ser uma TV, eu realmente não teria material suficiente para um vídeo. Provavelmente seria um curta. Felizmente ou não, há alguns problemas que vale a pena discutir. Primeiro, há o problema de áudio. Quando testei essa coisa inicialmente, não estava obtendo nenhum som. Acontece que isso ocorre porque a implementação do som é realmente péssima. Tenho que ser franco, posso ter perdido alguma coisa aqui porque não tenho o manual desta máquina. A Dell é muito boa em manter essas coisas em seu site, mas eles cometeram um erro aqui. A coisa que eles rotularam como manual do usuário é, na verdade, um guia do técnico. Como resultado, todos os sites ruins do tipo getmanuals.com apenas espelharam isso. Então, mesmo que um manual físico existisse, ninguém se incomodaria em digitalizá-lo e enviá-lo. Eu não sei quais foram as instruções da Dell para o áudio. Eu tive que adivinhar a solução e parece funcionar assim. Você vai até o painel de controle de som do Windows, encontra o dispositivo de entrada HDMI e diz ao Windows para reproduzir essa entrada pelos seus alto-falantes. O Windows, então, abre uma seção de streaming de áudio entre a entrada e a saída quando você conecta seu console de jogo. Ei, ótimo, você obtém seu áudio! Mas esta não é uma ótima maneira de fazer isso por vários motivos. O maior é que, mais uma vez, pode adicionar uma tonelada de latência. Agora, para ser honesto, parece bom para mim, mas estou meio surpreso com isso. Normalmente, quando uso esse recurso, consigo ouvir um delay bem claro. Tenho certeza de que há algum. Quer dizer, um jogador de jogos de luta provavelmente ficaria muito bravo com isso. Mas, pelo que pude perceber, é assim que você deve fazer. Eu encontrei algumas pessoas discutindo isso em fóruns.
Eles recomendam uma abordagem semelhante, exceto que dizem para fazer isso através do painel de controle da placa de som. Esta máquina, na verdade, tem um Sound Blaster de marca, que eu acho que nunca vi em um laptop antes. E os drivers têm sua própria opção para passar pelo áudio HDMI. Então, ok. Talvez isso misture no hardware em vez de passar pelo sistema de som do Windows. Isso pode diminuir a latência, mas não tenho provas de que isso aconteça, e ainda é uma pena que tenhamos que fazer dessa forma. Por um lado, significa que você não pode silenciar seu PC. Se as atualizações do Windows aparecerem ou você receber uma notificação do Discord ou algo assim, você ouvirá esses efeitos sonoros sobre o seu áudio externo. Agora, talvez você queira isso nesse caso, ótimo. Mas o fato é que você não pode desativá-lo a menos que use o mixer de som do Windows para desligar manualmente todos os outros programas, o que é péssimo. Além disso, a entrada de áudio só funciona quando a entrada HDMI é selecionada. Então, assim que você volta para o Windows, o áudio do seu jogo morre. Isso é provavelmente o que a maioria das pessoas quer na maioria das vezes, mas deve ser uma opção alternável. Quer dizer, vamos lá. Aqui está outra coisa. Este é um painel de 1600 por 900. Quantos consoles podem produzir 900p? Provavelmente nenhum deles. Eu não tenho equipamento de teste para farejar o sinal, então não posso verificar qual resolução meu 360 está realmente emitindo. Mas nenhuma das opções é 1600 por 900. E quando eu defino a coisa para 1080p, parece que ela produz isso. Meu RetroTink 5X também me permite forçar sua saída para 1080. E isso também funciona. Então podemos assumir que essa coisa está disposta a aceitar 1080p se oferecido. Isso significa que o conversor LADDs ou o driver no LCD pegam o que eles obtêm e dimensionam para caber no painel. Isso também não é o ideal. Não sabemos que tipo de algoritmo isso está usando, mas certamente não será uma escala inteira. Não há conversão direta de 1080 ou 720 para 1600 por 900, então haverá alguma degradação. Honestamente, com apenas 17 polegadas, duvido que alguém vá notar. Eu certamente não consigo dizer. E mais importante, duvido que alguém que tivesse comprado esta máquina se importaria. Ninguém imaginaria que estaria comprando um monitor de primeira linha aqui. O ponto principal do modo de entrada seria a conveniência. Voltando à minha história do último vídeo de início rápido, sugeri o Toshiba Cosmio como presente perfeito para os universitários presos em um dormitório minúsculo com espaço para um laptop e um console, mas sem uma TV dedicada. Bem, isso foi em 2006, então. 6 anos depois, os vídeos analógicos praticamente morreram. HDMI é a interface do dia. Este é o produto atualizado para o mesmo caso de uso. Ao contrário do Cosmo, porém, este não consegue gravar sua entrada, o que é uma chatice. Tornou-se muito mais relevante nos anos seguintes capturar vídeo. Considere que um ano depois a Sony lançou o PlayStation 4 com um botão de compartilhamento dedicado no controle apenas para capturar clipes e capturas de tela. Se essa coisa tivesse sido capaz de gravar suas sessões de jogo de console, isso teria sido muito foda. Mas também seria muito complicado. Deixando de lado quaisquer problemas com HDCP, que provavelmente seria uma preocupação real, você pode ter certeza de que a Dell não teria implementado isso da maneira que esperávamos. O que você quer é que o HDMI entre e atinja um divisor com uma saída indo para uma placa de captura integrada e a outra passando pelo conversor ODD, assim como acontece aqui. Dessa forma, você obtém a captura e também obtém latência mínima na tela integrada. Não é isso que eles teriam feito se houvesse uma placa de captura nesta máquina. Sabe? Eles teriam escolhido economizar alguns dólares no divisor, no conversor AUVDs e nos chips MUX extras, e teriam feito o que eu disse antes. Você conectaria sua entrada, ela abriria uma janela de captura de tela inteira, e você obteria seu jogo em uma bela amostragem de subchroma 420 fortemente, compactada em H264, com 6 quadros de latência. A coisa toda seria inútil e inutilizável. É exatamente assim que teria acontecido. Todos nós sabemos disso. Mas mesmo sabendo que a Dell nunca teria feito isso direito, acho que poderia ter sido um bom candidato para uma solução de início rápido. Ou pelo menos, um início quase rápido. Quer dizer, como uma continuação direta do Cosmio, não tenho certeza se ele teria voado. O Cosmio foi vendido como uma máquina multimídia em uma época em que isso ainda fazia sentido. Mas em 2012, isso não era mais um mercado distinto. A Dell ofereceu esta máquina com uma unidade Blu-ray, então eles devem ter imaginado que você gostaria de assistir a filmes nela. Se você também pudesse gravar programas de TV para assistir mais tarde, seria legal também. Mas não sei quanta sobreposição de mercado haveria. Nem sei se houve preocupações com proteção de cópia. E não faria muito sentido fazer tudo isso sem também construir um sintonizador de TV, o que é realmente sair do controle e criar um produto totalmente diferente. Considere, no entanto, um conceito muito mais simples. O display LCD aqui é um módulo autônomo. Se você aplicar 5 volts a ele, ele ligará, acenderá e aguardará um sinal. O chip conversor ADDs e os MUXs também são independentes. Eles não dependem de nenhum software ou hardware de PC. Isso significa que a Dell poderia ter colocado um botão aqui que ligasse apenas esses componentes e deixasse o resto da máquina desligado. Agora, o que isso lhe daria? Bem, ok. Na sua interpretação mais utópica, você teria uma rádio de TV portátil de 17 polegadas com uma bateria de alta densidade. Isso é bem legal,
mas admito que é de utilidade limitada. Dispositivos portáteis com saída HDMI não são muito comuns, então não faria muito sentido isso. Se você tivesse algo para conectar seu console de jogos para obter energia, você poderia simplesmente conectar sua TV na mesma coisa. Quer dizer, talvez você esteja acampando e tenha trazido um inversor que mal tinha potência suficiente para alimentar seu 360 e sua fonte de alimentação monstruosa, sem energia extra para alimentar uma TV. Isso resolveria o problema, mas admito que é um caso extremo muito pequeno. O que você obteria, no entanto, é uma TV portátil que não requer um PC inteiro rodando em segundo plano o tempo todo. Se estamos falando de design de produto sensato, é isso que realmente faz essa coisa. Você pode alternar para o modo de entrada HDMI, mas o resto da máquina ainda está lá, ocioso, com 40 a 50 watts no mínimo o tempo todo. Você não consegue ver janelas, não consegue interagir com ele, porque ele precisa estar ligado desperdiçando energia. É legal que você possa executar as duas coisas ao mesmo tempo, mas com que frequência você faria isso? Acho muito mais provável que você jogue Halo 4 por 6 horas ininterruptas e nunca volte para o Windows, nenhuma vez. E mesmo que você não se importe com o desperdício de energia, você ainda tem que se preocupar com o estado da máquina. Se ele entrar em espera ou aplicar atualizações e reiniciar, ele cortará sem cerimônia o vídeo do seu console. Ugh. Eu realmente queria que a Dell tivesse projetado isso como uma função independente da máquina. Infelizmente, acho que parte do motivo pelo qual eles não fizeram isso se deve, na verdade, à situação do som. Eles estão usando o Sound Blaster para mixar e amplificar o áudio do HDMI. Infelizmente, ele não funciona sozinho. Ele precisa do sistema operacional e dos drivers para funcionar. Então, para obter som do HDMI sem executar o PC, eles teriam que incluir um amplificador de áudio separado e alternar os alto-falantes entre ele e o Sound Blaster. E, claro, se você quisesse ouvir o áudio do seu PC ao mesmo tempo que o áudio externo, não seria possível porque agora o Sound Blaster não estaria conectado. Quando você está olhando para o HDMI, é simplesmente uma droga. E provavelmente há muitas soluções boas. Mas tenho certeza de que, no final das contas, a Dell nunca quis vender TVs portáteis. Se tivessem feito isso, teriam resolvido esses problemas. Mas acho que não o fizeram porque isso é apenas uma novidade de engenharia. Tenho certeza de que a única razão pela qual eles incluíram isso é porque levou apenas alguns chips e algumas linhas de código. Se polir exigisse mais peças ou R e dá, eles realmente teriam que pensar sobre isso. Caso contrário, nunca teriam se incomodado. Até onde eu sei, a entrada HDMI persistiu por apenas mais um ano, e apenas na forma de uma porta bidirecional na primeira versão do Alienware 17, que provavelmente a maioria das pessoas nunca percebeu que estava lá. Um ano depois, ela desapareceu, e acho que nenhum outro fornecedor a incluiu. E é assim que os recursos do PC sempre funcionam. Isso nunca seria algo em que você pudesse confiar para ser bem implementado ou para estar lá no próximo ano modelo. Então, embora eu ainda insista que todo laptop deve ser capaz de fazer isso, acho que não é difícil ver por que nenhum fabricante está interessado em tentar. Ele introduz muitas perguntas que exigem muito trabalho para responder, tudo para um público que nunca seria maior do que o nicho. Ainda assim, posso sonhar com um mundo mais interessante do que aquele que normalmente temos. Não é isso que eu faria aqui? E ei, se você gosta do que eu faço aqui, considere se inscrever no meu canal para que você possa descobrir quando eu fizer mais disso. Lembre-se de ativar as notificações se quiser ter 15% de chance do YouTube. Talvez avisar quando eu fizer upload. E se você realmente gosta do que eu estou fazendo, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas aqui estão fazendo. Este é meu trabalho de tempo integral e envolve muito vagar por lojas locais de lixo eletrônico e eBay, esperando que coisas interessantes apareçam, ou comprar o que aparecer, e esperar que seja interessante. Meus patrocinadores tornam tudo isso possível. Eles também colocam comida na minha mesa e gasolina no meu tanque, então eu realmente não conseguiria fazer isso sem eles. Sou extremamente grato por todo o apoio deles. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistirem. A propósito, eles são fones de ouvido Bluetooth.